assunto RPG, eu acho que ele é infinito, né? Ele é infinito. Tem muita coisa que eu olho e falo, cara, eu tenho uma lista de episódios que eu não fiz, gostaria de ter feito. Então tem muito tema que eu acho que eu teria podido abordar e que não deu, né? Porque eu encerrei no 1000, acho que ficou uma boa janela para fechar. Eu também queria mudar um pouco as coisas que eu estava fazendo. Tem uma questão de podcast que é o seguinte, né? Você fazer um podcast diário, você traz muito conteúdo. Grande parte desse conteúdo não era só entrevista com um criador de jogo, com indie, não era. Tinha muita coisa que era pensamento meu, reflexões que eu fazia, coisas que eu sei que ajudava as pessoas a jogarem melhor, a gostarem mais de RPG, a conseguirem boas práticas de jogo que melhorava a qualidade na mesa. E dentro disso tinha muita coisa que se perdia, porque simplesmente eu botava num podcast que não é uma mídia indexada fácil de você buscar. Então muitas vezes as pessoas perguntavam, pô, Balbi, onde é que tá o episódio que você falou sobre tal coisa? Eu falo, bicho, não sei, cara. Procura aí, 1000 episódios, boa sorte. E eu tava numa pilha de tentar sair um pouco disso, tentar indexar melhor o meu conteúdo, criar uma coisa mais focada. E aí eu falei, não, 1000 episódios tá de bom tamanho. Então, assim, eu sou consciente do legado que gerou, mas eu sei que, assim, se eu tivesse que voltar hoje, eu não faltaria assunto e seria, tipo, inclusive para trás, olhando para as origens do RPG, olhando pros anos 90, olhando, sabe, pros anos 80, sempre tem coisa muito importante a abordar que não deu. Então, assim, eu acho que ainda é tudo mato no RPG, sabe? Ainda Sério? É tudo mato. Você acha ainda que é tudo mato? Tem muita coisa a ser elaborada no RPG. Só de a gente vê, por exemplo, o videogame, né, cara? Videogame, por exemplo, ele tem suas teorias de game design voltadas para videogame e ele só conseguiu se emancipar com uma teoria de jogos, né, muito particular, a partir do momento que ele virou um grande sucesso comercial, né? A partir do momento que videogame passou a ser uma indústria mais valiosa até do que a indústria de filmes. Houve um interesse acadêmico naquilo, as pessoas começaram a teorizar mais, a criar mais, o mercado expandir, mais ideias aparecendo. O RPG ainda é muito incipiente nesse ponto, né? Ele tá aí 40, 50 anos, mas precisa ainda se emancipar em teoria, em produção, se entender como mídia, e nisso ainda é mato. Eu acho que o Dungeons & Dragons que veio agora pro cinema, esse bom filme que lançou agora, não sei se você achou um bom filme, né? Eu achei. Ele abriu muita visão pro RPG, muito, porque, assim, eu que tô com uma loja geek, eu tenho muito calor humano do público. Então, o que deu de gente procurando, você tem Dungeons & Dragons aí, você tem dado poliédrico, você tem os trem... Cara, a procura aumentou demais, só pela vibe do filme, sabe? Então... Sim, realmente. É um momento importante, né? Um momento importante. Existe esse momento atual do RPG, que eu acho que o filme é uma das coisas, mas tem o Critical Role, tem o RPG aparecendo mais streams, né? De forma geral, tem o Cellbit trazendo aqui no Brasil, no Jambô. Um momento é muito importante para o RPG, inclusive dele se entender como mídia, né? E no cinema, eu acho que para Hasbro em si, né? Eu acho que até trouxe do jeito que eles queriam. Não sei se foi um sucesso comercial, parece que não foi, mas eu imagino que abriu portas muito importantes e meio que congrega um público que já estava atento para o RPG, com Stranger Things, com, sei lá, com várias outras coisas que já estavam tocando no assunto, né? Então, eu acho que é um momento importante agora, principalmente o Baldur's Gate 3, agora que está muito bem falado. Demais. É um marco realmente na história dessa relação entre RPG e outras mídias, né? E eu acho que isso vai trazer muita gente. E uma coisa que eu acho que é importante principalmente, que a gente vai ter o público que não é engajado com RPG ainda, que vai se engajar de uma maneira superficial, né? Porque até agora a gente tem a galera que mergulha muito fundo no RPG e a galera que não conhece. Para o RPG se estabelecer, ele precisa chegar nessa camada que é a maior de todas, que é dos casuais. E o filme, o jogo, outras mídias começam a ajudar a trazer os casuais para o mercado de RPG, que é onde está o gold, né? Onde está o dinheiro. E aí isso começa a ter um impulso maior de mercado no RPG, que pode levar a uma emancipação teórica, enfim, a um outro interesse de mercado que eu acho que pode ser muito interessante. Então eu acho que eu vejo com muito bons olhos esse lado. Por outro, o RPG ele precisa de outras mídias para se tornar relevante, que é uma coisa que o videogame não precisou, de certa forma. Quer dizer, mais ou menos, né? Ele se associou ao cinema num certo ponto, mas o RPG ele acaba sendo percebido de uma forma derivada de outras mídias, né? Ele acaba sendo muito influenciado por roteiro, por videogame, por outras coisas, e nesse ponto existe um problema aí, né? Que é o RPG deixar de lado características muito únicas dele para
ser vendido a partir de outras mídias, né? Então é um risco de se perder coisas, né? De se perder jeitos de jogar dentro do RPG e se massificar um pouco, se pasteurizar um pouco a ideia do RPG, que é natural, é algo que precisa acontecer para ganhar mercado, mas pode ser uma pena por outro lado. Então tudo que se ganha se perde de um lado, se ganha do outro, e acho que é o momento que a gente está.